Olá, bom dia. O que acontece com as emoções em uma quarentena como esta? É uma quarentena tão especial, na qual não sabemos quando vai concluir, não sabemos o que vai acontecer depois. Se pode dizer algo global em relação a essas emoções, além dos casos particulares que cada um deve soster com a sua família, com as crianças, com os conflitos, talvez na família que eles têm. Existe uma coisa global que podemos perceber, e não só isso, existe uma maneira como driblar os piores efeitos dessas emoções que estão agora como aprisionadas, como se não tivessem o caminho para se resolver. Pensando sobre tudo isto, me vinham como 4 coisas fundamentais que estão acontecendo que provavelmente você já conhece muito bem. A primeira é uma sensação de confusão. Todos estamos com a pergunta: quando vai passar tudo isto? Quando vai acabar? Mas mesmo assim, quando nos perguntamos quando vai passar e quando vai acabar, todos já temos certeza que a situação econômica vai ser difícil, muito difícil, um período de recessão, um período mundial de algo diferente. Como muitos autores falam, nenhuma coisa vai ser igual depois da crise do coronavírus. E isso deixa nas pessoas uma sensação de confusão e inestabilidade. Segunda coisa, todos falam do medo, da ansiedade. Todos comemos mais estes dias. Todos temos sempre notícias do medo. Primeiro está o medo ao vírus. Ficarei eu contagiado? Ficarei eu infectado? Porque todos percebemos que este vírus não entende de pessoas ricas ou pessoas pobres, de pessoas famosas ou não famosas. Para todos ataca. É verdade que ataca os mais velhos. E mesmo se eu percebo que não tenho medo por mim mesmo, mas o que acontece com os seres queridos? Como vão eles poder se livrar disso? E mesmo se toda a família se livra, mas todos, de novo, o que vai acontecer com a situação econômica? Como vamos a sair adiante depois de perder trabalho, depois de estar tanto tempo sem ganhar dinheiro? O medo, a ansiedade está conosco. Terceira coisa que estou experimentando, que estou percebendo em relação às emoções, uma tendência a reagir. Como as pessoas ficamos paralisadas, o primeiro movimento instintivo é reagir. Devemos fazer uma reação a isto. E isso tem uma parte positiva. As pessoas estão pensando em trabalhar online, em descobrir novas formas de trabalhar, mas sim um pouco como o automático que começa a funcionar imediatamente. É verdade que esta crise provavelmente vai provocar uma coisa que Harari falou outro dia, escutei dele, que falava: as crises o que tem é de fazer acelerações quânticas, e provavelmente o trabalho depois desta crise não será o mesmo. Mas as pessoas instintivamente começamos a reagir, e isso é demasiado imediato, piloto automático ao que estamos acostumados. E a quarta característica em relação às emoções é um fenômeno que escutei de John Vervaeke, que fala de uma coisa que é o estreitamento recíproco. As pessoas falam do vírus, leem as notícias do vírus, compartilhamos com outros sobre o vírus, compartilhamos o que está acontecendo, e tudo isso leva em uma direção onde tudo se reduz ao coronavírus e ao Covid-19. Não podemos sair, é como se fosse uma adição, estamos o tempo todo voltando sobre isso, voltando na direção da doença, da crise. E não encontramos outras coisas. Eu mesmo me vejo lendo diários, notícias, tudo o que tem a ver com isso. Essas são como 4 coisas gerais que eu poderia dizer em relação às emoções. Como digo, além das situações de violências, de conflitos, de situações de saturação com as crianças, tudo isso que todos conhecemos, que cada um vive no mundo particular nas suas casas. Mas quais poderiam ser as reações adequadas a esta dificuldade com as emoções? Se falamos que agora estamos em uma situação de confusão, para mim sempre falo assim:
A confusão estamos acostumados a viver como se fosse um defeito, como se fosse algo errado. Mas a confusão significa que queremos nos abrir a outro paradigma e ainda não temos os recursos para nos abrir a outro paradigma. Mas essa confusão está nos falando que todos, de uma maneira ou outra, queremos nos abrir a algo diferente. E ainda não temos todos os recursos. Mas somente se estamos relaxados, se estamos em relaxamento, poderemos encontrar quais são as sementes desse novo que quer se abrir. Então, de frente à confusão, relaxamento. Porque quando estamos em confusão, o nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, límbico, se fecha e quer reagir desde lá. E o que precisamos é nos relaxar para actuar desde o neocórtex. Relaxamento frente à confusão. Falava do medo e da ansiedade. Evidentemente, a situação atual provoca medo e ansiedade. Mas em relação a este medo e a esta ansiedade, o que precisamos é sentir-nos de novo soberanos. Sentir que somos os donos da nossa vida. Uma coisa que está acontecendo neste tempo é que com esta situação de confinamento geral, todos temos um pouco a sensação da manada, de gregários. Devemos escutar o que os líderes em cada país, em cada situação estão falando e aceitar suas regras. E isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, acho que isso está tirando das pessoas o sentimento da sua soberania, de ser donos da sua vida, de liderar a sua vida. Então, frente a medo, ansiedade, soberania, liderança da própria vida. Terceira coisa, falava de reação, que neste momento parece que se procura reagir imediatamente, buscando soluções onde ainda não temos as soluções. Mas frente à reação, devemos procurar entrar em um nível mais profundo de onde surge a ação criativa. Uma ação que espera, que não coloca automático, que sabe encontrar seu momento para entrar em funcionamento. Quarta coisa, de frente a esse estreitamento recíproco, poderíamos falar que do mesmo modo que está acontecendo um estreitamento recíproco na direção do coronavírus, poderíamos talvez falar, e por que não fazer um movimento diferente de abertura recíproca? Temos sinais dessa abertura recíproca. Por exemplo, aqui em Uruguai, no meu país, o Rio da Plata está mais limpo que nunca. Em Espanha, as cidades não têm a contaminação que tinha antes. É como se o planeta estivesse fazendo uma abertura a partir do estreitamento que as pessoas estão sofrendo. É como se falasse, se precisa um novo equilíbrio, um reequilibrar-se da situação. E nesse reequilibrar-se, essa abertura recíproca também tem a ver com todos esses movimentos que as pessoas estão fazendo de se interessar uns por outros. Movimentos de solidariedade, movimentos de ir na direção do essencial. Então, neste momento de quarentena, as emoções tendem a ficar fechadas. As emoções parecem que não encontram seu caminho. E todas essas que aparecem têm a ver com confusão, tem a ver com medo, tem a ver com parálise, com reagir, com estreitamento recíproco. Mas talvez isso significa agora as pessoas se fazer ainda mais livres, mais soberanas, para abrir novas possibilidades. E onde estava a confusão, entender que estamos tentando nos abrir a algo diferente. Que esta é a oportunidade para nos abrir a alguma coisa diferente na vida das pessoas. Nestes momentos em que devemos ficar em casa, que somos um pouco gregários, que devemos escutar aos outros, é o momento da mais forte soberania que devemos produzir nas nossas vidas. E me vinha uma frase de um rabi, do Rabi Reshad, que falando dos Hassid, dizia, cada Hassid deve criar seu próprio ambiente.
de maneira que se Hassid não cria seu próprio ambiente, isso deveria ser para ele como uma espina na sua carne que leva a se perguntar: que estou procurando no mundo? Em cada um de nós existe agora mesmo a necessidade de ser responsáveis para procurar algo ao mundo. Não podemos deixar a solução desta crise somente aos governantes, aos poderes mundiais, a todas essas entelequias que não são verdadeiramente os seres humanos. É o momento que devemos fazer, cada um de nós, para ser responsáveis e nos fazer a pergunta: que estou procurando ao mundo? E procurando ao mundo também com a maneira que dirijo as minhas emoções e trabalho com as minhas emoções. Obrigado pela confiança. Até a semana que vem.